A pauta é edição número 15. E hoje, meus amigos, opinarei aqui sobre aquele que eu considero o grande achado do scout do Botafogo até o presente momento. A ideia aqui nem é para discutir a qualidade do setor de scout. Isso é um assunto que já falamos várias vezes. Vocês sabem o que eu penso a respeito. Acho que tem um equilíbrio entre muitos acertos e alguns vários erros também. Penso que a média é até positiva, mas acho, sinceramente, que é superestimado. Entretanto, meus amigos, hoje eu não quero falar sobre isso. Hoje eu quero comentar com vocês, ver se vocês concordam, discordam, apresentam inclusive outros nomes, naquele que eu acho, de fato, o grande e melhor achado desde o início da SAF Botafogo. E, meus camaradas, temos vários jogadores desconhecidos ou pouco conhecidos e chegaram aqui, brilharam. Vou focar apenas nesses, cara. Por exemplo, recentemente o Bastos, o próprio Barbosa, o Vitinho, o Montoro recentemente. Mas, meus amigos, sinceramente, nenhum deles pode ser comparado ao atacante Igor Jesus. Você concorda? Discorda? Já adianto, quando o Igor chegou, nos primeiros jogos eu fiquei meio ressabiado. Mas depois, cara, ele queimou a minha língua e eu fiz o meia-culpa, admitindo hoje, inclusive, que este cara faz falta demais. E quem é Igor Jesus, meus amigos? Igor Jesus, que surgiu lá em 2019 no Coritiba, né? Ficou lá 19, 20, lá no Paraná, fez alguns gols, chamou atenção, tanto é verdade, que logo em seguida se transferiu, né, para o futebol da Arábia Saudita, foi defender o Al-Ahly, permanecendo lá durante 4 temporadas, se tornou o ídolo, muito bem remunerado, inclusive, e, de repente, o scout do Botafogo encontrou esse camarada lá e o trouxe sem custo, não teve uma contratação, obviamente, né? E em julho de 2024, o Igor chegou ao Botafogo. A princípio, ele veio para ser sombra do Tiquinho, que não era mais aquele de 2023, mas ainda tinha todo um status. E o Igor chegou para fazer uma sombra e em pouco tempo, mas pouquíssimo tempo mesmo, ele mostrou o seu valor, cara. Ele passou como um rolo compressor, assumindo a titularidade em pouco tempo, assegurando-a, tornando uma referência, e nenhum botafoguense, obviamente, se atrevia a pedir de volta o ex-atacante, o Tiquinho Soares, cara. Guardado todo o carinho para ele, mas não teve como. O Igor assumiu não só a titularidade, como um protagonismo. Ele formou, por exemplo, aquele quadrado mágico com o Almada, com o Savarino, mas mais do que isso, formou aquela dupla mágica, se é que a gente pode sempre lembrar, né? O que ele fez, ele e Luiz Henrique, algo absurdo. Tanto é verdade que os dois chegaram, inclusive o próprio Igor, cara, na seleção brasileira. Hoje, até hoje, é um nome ainda discutido, lembrado, especulado. Agora a Copa do Mundo por chegar e o nome do Igor é sempre falado, cara. E sabe o que é mais louco? Foi apenas um ano no Botafogo, porque em julho de 2025, uma transação meio esquizofrênica, o Textor praticamente o deu de graça para o Marinakis. Ele chegou no Nottingham Forest e, diferente de muitos casos, precisou de pouco tempo, não só para se ambientar, mas para assumir a titularidade na Inglaterra. Aliás, hoje no clube inglês, ele já é referência, ele já encantou os torcedores no Nottingham, ele já é um cara falado, especulado em clubes ainda mais poderosos, provando o seu devido valor, provando o quão bom. É um atacante, cara, que tem facilidade em conclusão, é um atacante de mobilidade, de controle de bola, voluntarioso, tático, fazedor de gols, um atacante que a gente pode chamar, para os modelos, né, para os moldes do atual futebol moderno, quase completo, cara, quase, porque não existe a perfeição, né? Mas é um atacante de referência, nível altíssimo, e apesar de apenas um ano no Botafogo, foram 59 jogos disputados, 17 gols, 6 assistências e, obviamente, além dos títulos da Libertadores e do Brasileirão, o grande marco do Igor Jesus no Botafogo foi ter também marcado o gol daquela vitória épica, histórica, colossal e que sempre lembraremos na vitória sobre o PSG. Portanto, meus amigos,
entre todos os acertos do scout botafoguense, eu classifico o Igor Jesus como o maior deles, o grande achado. Agora me diga, você concorda? Você discorda? Comenta aí. A gente se vê no próximo capítulo, na próxima edição da Pauta É. Saudações alvinegras, saudações sempre botafoguenses.